Olá, sou Tainá Veloso, sócia fundadora da Estratégia Consultoria Tributária e a gente preparou mais um vídeo para você recheado de novidades do mundo tributário relativas à primeira quinzena de maio. Podem ser notícias, legislações, decisões administrativas ou decisões judiciais de grande repercussão. E se você gostar, não esqueça de dar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo. Afinal, é muito importante você também disseminar o conteúdo. Fica comigo até o final, porque a última notícia vai aí atingir todas as empresas de todos os segmentos. Vem comigo! A maior parte do conteúdo desse vídeo, a gente compartilha aí com os clientes do nosso produto, da nossa solução Estratégia BP, onde a gente faz aí um mapeamento estratégico de notícias, legislações e decisões do mundo tributário para os nossos clientes, de acordo com o perfil de cada empresa, E aí a gente manda para eles quais já são as implicações da notícia. Mas não se preocupe, ainda que você não tenha a nossa solução do Estratégia BP da Estratégia, nesse vídeo já tem um conteúdo super recheado para você, tá? Então vamos lá. A primeira notícia diz respeito à exclusão do ICMS da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS. Então, atenção aí você que trabalha numa empresa do lucro real, que está no regime não cumulativo de PIS e COFINS. Vamos relembrar aqui, Teve uma medida provisória no início do ano, que é a 1159, que passou a prever que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS. E por quê? Porque, como aí todo mundo sabe, é notório, quando o STF decidiu que o ICMS tinha que ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, ou seja, do faturamento, nada foi dito a respeito da questão dos créditos. Aí o governo federal publicou esta medida provisória, inclusive a Receita Federal já emitiu aí uma nota, porque essa impossibilidade de você apropriar o crédito com o valor do ICMS tá valendo já a partir do primeiro dia desse mês, a partir de 1º de maio de 2023. A Receita já publicou uma nota esclarecendo que o ajuste vai ter que ser feito na base de cálculo em cada registro. Bom, o que aconteceu? Como foi noticiado aí no Valor Econômico, os contribuintes indignados entraram com ação judicial e aí já temos uma decisão favorável, pelo menos, onde aí o principal argumento é que esse tipo de proibição não poderia se dar por medida provisória. Então fica aí a dica aqui para você que é de uma empresa do lucro real, no regime não cumulativo de PIS e COFINS, Já tem empresas aí analisando se seria uma estratégia propor uma medida judicial para manter aí, para garantir que os créditos possam ser apropriados também, os créditos de PIS e COFINS, com o ICMS na base de cálculo. Outra notícia que também movimentou aí os bastidores do mundo tributário na primeira quinzena de maio foi a decisão do STF sobre a questão de exclusão do ICMS, a exclusão de benefícios fiscais de ICMS, tais como crédito presumido, isenções, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. O que acontece? O STJ, em sede de recurso repetitivo, deu uma decisão bastante restritiva, entendendo que esses benefícios fiscais de ICMS não poderiam ser excluídos da base de cálculo do IR e da CSLL. Ocorre que o STF também está analisando o mesmo tema em sede de repercussão geral. E aí o STF foi uma decisão monocrática, do ministro André Mendonça. Nessa decisão monocrática, o ministro André Mendonça acabou porque o STJ julgou e o STF foi lá e pediu para suspender esse entendimento do STJ, Por quê? Porque o tema ainda seria analisado pelo STF. Acabou que alguns dias depois o ministro André Mendonça recuou, ele falou então que deveriam ser suspensos tão somente os processos que discutem a questão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do IR e da CSLL. Então vamos lá. O STJ já demonstrou um entendimento bem restritivo quanto à possibilidade de se excluir benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IR e da CS. Porém, ao que parece, a questão ainda pode mudar, o cenário ainda pode mudar, dependendo do que o STF vai julgar lá na frente. Então, vale a pena você aí, empresa do lucro real,
sentar aí com o pessoal do jurídico para analisar se vale a pena investir uma medida judicial, não investir, ou do contrário, às vezes você está excluindo o ICMS, esses benefícios, e aí, diante desse posicionamento restritivo aí do STJ que teve, isso pode ser um risco para a empresa. Enfim, esse assunto é um assunto que vocês devem aí avaliar qual que vai ser a melhor estratégia de acordo com o perfil da empresa. Outro tema relevante diz respeito a um assunto que nós comentamos no vídeo da primeira quinzena de abril. Tô deixando aí o link na descrição, tá bom? Porque nesse vídeo a gente explicou o que era preço de transferência, né, o tal do transfer price, e o que é essa tal dessa medida provisória 1152, que vai alterar as regras do cálculo de preço de transferência no Brasil. É um assunto que interessa principalmente empresas que têm negócios no exterior e impacta significativamente a atração de investimentos para o Brasil, tá? A atualização desse vídeo agora, que eu queria trazer para vocês, é que a MP já foi aprovada no Senado. Então, eu acho que vale a pena, quem não viu ainda esse vídeo da primeira quinzena de abril, correr lá, dar uma olhada na explicação, né, nas quais são os principais impactos dessa medida provisória. E se a sua empresa tem qualquer tipo de relação com empresas no exterior, né, empresas vinculadas, empresas onde há participação societária, vínculos entre os sócios, empresas que são distribuidoras exclusivas e por aí vai, tá? Vai haver alteração dessas regras, onde há impacto no cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da CSLL, seja lucro presumido ou lucro real. Então não deixa de conferir lá o link que eu coloquei. O quarto assunto diz respeito a uma solução de consulta que foi publicada pela Receita Federal, que trata de despesas com trabalho remoto, né? O pessoal aí que está trabalhando em home office, que a empresa possui. A Receita Federal entendeu que essas despesas, onde a empresa está ressarcindo o funcionário, como energia elétrica, internet, que esses valores não precisam de estar, né? Não devem estar na base de cálculo da contribuição previdenciária, ok? Super importante, uma oportunidade para a empresa não incluir esses gastos com home office na base de cálculo do INSS. A Receita, lógico, na solução de consulta, ela fala que tem que ter documentação idônea para comprovar isso. Além disso, na mesma solução de consulta, a Receita falou que estes gastos são dedutíveis para fim de apuração do IR e da CSLL, no regime do lucro real, lógico, desde que tenha aí, né, toda a documentação idônea para comprovar, né, essas despesas, tá bom? E agora vamos para o último assunto, que é sobre a coisa julgada. Esse assunto da coisa julgada tributária movimentou muito o mundo tributário aí desde fevereiro. Então, não sei se vocês se recordam, teve aquela decisão onde o STF decidiu que se uma empresa tem uma decisão transitada em julgado, né, que fala que ela não tem que pagar determinado tributo, né, isso assim, são para casos em que o tributo, o fato gerador está sempre ocorrendo, tá, não é uma incidência única, tá? Esse é um aspecto bem técnico desse julgamento. Mas imagine aí um tributo que ele é constantemente devido pela empresa, para a gente simplificar. Então a empresa tinha lá uma decisão judicial que falava que ela não tinha que recolher aquele determinado tributo. Se mais para frente o STF vem a ter um entendimento que aquele tributo era devido sim, automaticamente aquele tributo passa a ser devido pelo contribuinte sem o governo precisar, o fisco precisar de ter uma ação rescisória, ingressar com uma ação rescisória. Isso movimentou muito o mundo tributário. Nessa primeira quinzena de maio saiu o acórdão, né, deixando bem claro isso, que essa decisão passa a ter efeito imediato para todos os casos. E agora os contribuintes entraram aí com pedido de embargo de declaração para modular os efeitos, tá? Mais uma vez, para que isso não passe a valer imediatamente. De toda forma, será muito difícil acompanhar as notícias, né, as legislações do mundo tributário. Imagine agora, nesse cenário onde tudo muda o tempo todo. Como que, por exemplo, se a empresa tem uma decisão que garanta alguma redução de tributo, ela tem que acompanhar aquilo para sempre, se não vai haver uma alteração daquele entendimento nos tribunais, ou se ela não tem essa decisão, mas os concorrentes ela tem, ela também vai ter que acompanhar, porque isso impacta no preço e na competitividade dela. Então, mais do que nunca aí, mapear a legislação tributária,
né, e decisões passou a ter relevância, tá? Então, esse foi mais um vídeo. Se você gostou, por favor, não esqueça de dar o seu like e compartilhar, tá? Se você também tiver curiosidade de conhecer a nossa ferramenta Stratex ABP, só clicar aí no link da descrição. Experimente Stratégia. Expert por dentro, estratégica por inteiro.